tentar não ser muito prolixo até pela hora também. Assim, ontem a gente já tive um momento com o pessoal aqui no 11 de novembro, né? Mais tarde vou estar no Alfredo, já tem também outras escolas e outras instituições. Nesse mês de setembro, eu me apresentei. O professor Luiz, para quem não me conhece, né? Além de professor, filósofo, na verdade formado em filosofia, né? Bondade da aula. E também psicopedagogia e estou atuando na área de como psicanalista. Nesses últimos 3 anos eu me dedicado muito a essa área da psicanálise, né? Luiz, como é que você chegou a isso, né? O que lhe atentou para essa área do psique, da emoção? Foi basicamente o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, as situações que a gente observa no dia a dia na sala de aula, os alunos vêm conversar com a gente, né? Nesses 10 anos de gestão, os alunos que vêm conversar, que vêm desabafar, os professores, já tinha sentido essa necessidade de compreender mais o psique e essa questão das emoções antes da pandemia. E que bom que eu despertei para isso antes da pandemia, né? Que eu já tinha sido apresentado Freud ainda na universidade. No primeiro trabalho, o professor, a gente já sabe como é que é a universidade, no primeiro semestre. Vou sortear uma obra aqui para cada um aqui vai estudar essa obra, esse pensador, e vai apresentar. Aí eu fui sorteado por Freud. Meu Deus, só sei que estou me inventando a psicanálise. Não sei nada sei. Nunca tinha feito uma leitura tão filosófica. Quem sabe, já leu, sabe que não é fácil. Né? Eu digo, aí o Freud, aí eu me apavorei mais, né? Porque o homem realmente é o pai da psicanálise, foi a partir dele que houve uma grande mudança de visão do mundo, da sociedade, né? E quando com o surgimento da psicologia acreditava-se que os problemas emocionais estavam resolvidos. Com a sociologia também, poxa, o século XX vai ser uma maravilha, né? Aí vem a Primeira Guerra Mundial e o Freud mostra através do mal-estar da civilização que realmente, necessariamente, a história não caminha para o progresso. Né? Não quer dizer que você desenvolver necessariamente seja progresso. Né? Então, assim, aí, depois de 25 anos, não passou um ano aí não. Depois de 25 anos, 22 anos, para me reencontro com Freud de novo. Tive um seminário, eu disse, sabe uma coisa? Eu vou me aprofundar no Freud, porque esses alunos chegam para conversar comigo e a gente não sabe o que é que diz. A gente não sabe como é que acolhe, a gente não sabe como é que escuta, né? Eu aprendi desses anos de estudo que qualquer ajuda não ajuda. Pode piorar. A sua fala, né, diante de alguma situação, uma fala que muitas vezes cheia de preconceito, porque é normal a gente querer aconselhar, é normal o ser humano, a pessoa está tocando para a gente, e já vai criando a mente para a gente, o que é que a gente vai dizer para a pessoa. Se eu tivesse no teu lugar para rir desse jeito, olha para o lance de vir para existir. É no automático da pessoa. Ou então a pessoa está contando e você está dizendo, mas também, nada somente é filho, mas também, mano. Sabe assim, é o automático da gente. Mas a gente vai aprendendo também que, necessariamente, a opinião é uma coisa subjetiva. Quando a pessoa diz, Luiz, pode dar opinião? Não. A opinião é da pessoa. Agora, se você pode dar uma sugestão, é diferente. A opinião é subjetiva, ela vem carregada de preconceito, vem carregada de estereótipo, né? Vem carregada de nossa subjetividade, de alteridade, onde você se coloca como sendo mais certo. Né? Então, assim, é uma das coisas assim, que eu não gosto. De senso comum é a opinião. Agora, se você vai dar uma sugestão, olha, dê um estudo ali, ou tenha uma situação, um trabalho que eu estou apresentando agora, uma experiência que deu certo, poxa, enfim, é uma maravilha. Uma opinião não. Vai para você. E aí a gente tem que fazer dessa forma. Gostei muito quando eu vi o trabalho aqui da escola, muito emocionante esse trabalho da escola, porque a gente como professor não foi fácil, nem tem sido fácil esses últimos 3 anos, né? Nessas formações, que eu sou formador pela CRED, do eixo de gestão, né? Então, assim, uma das coisas, das primeiras formações que a gente entendeu, nossos alunos não são mesmos alunos de 2019. Ponto. O professor entra na sala, não olha para aquele aluno que estava com você há 2 anos atrás, há quase 3 anos. Eles não são mais os mesmos,
eles vêm com uma lacuna de aprendizagem muito grande e eles vêm com dificuldade de conexão com a escola muito grande. Qual era a ideia primeiro que era passada para nós gestores? Segurar o aluno na escola. Não perder o vínculo dentro da escola, não era assim? Ou que ele fosse aprovado por método de aprendizagem cognitiva ou não, mas a gente tinha que segurar ele na escola, gente. Porque se a gente perdesse, era mais difícil trazer. Aí de alguma forma, a gente conseguiu. Assim, foi assim, uma conquista assim, imensa de todos os professores, de todos os gestores. Aí voltando, começamos a voltar novamente. Aí qual é a próxima temática? Reconexão com a escola. Olha só, reconectar. Fazer com que o aluno ele se sinta novamente com pertencimento para a escola. Nós professores, vocês voltaram do mesmo jeito. Nas primeiras semanas, meu Deus, tá cansaço imenso. Não tinha mais rotina. Por mais que a gente tivesse a fazer da gente, mas a gente não tinha rotina. Eu lembro quando tinha uma professora, ela fazendo online, né? A aula dos alunos, aí eu peguei lá no privado dela, fulano, tu esqueceu o pano de prato no ombro. Guardava o pano de prato no ombro. Mas não era desse jeito. A gente tentava correr ali para dentro de casa, você estava só naquele ciclo, naquela vivência. Então a gente não tinha mais a escola veio para dentro da nossa casa. Foi diferente, né? E nem sempre foi uma coisa muito interessante, porque a nossa vida privada, ela foi para o público. A nossa casa foi para o público. Não era uma coisa muito interessante, né? Você estava ali, seus meninos passavam por trás de você, passavam o médico, qualquer outra vez, o gás chegava ali, habitava, o cachorro late do vizinho. Gente, assim, muito difícil, vocês sofreram com isso aí. Né? E realmente a gente já estava adoecendo com essa situação. Aí nós voltamos, ok, vamos reconectar esse menino na escola. O que é que está acontecendo? Dormindo demais. Os alunos agressivos, sem querer fazer amizade com os outros. Com medo, né? Porque vocês já perceberam muitas situações da escola que não é diferente para ninguém. A gente percebe muito os alunos sem querer fazer amizade no tempo de adolescência. Mas eles perderam 2 anos. Imagina que um adolescente de 11, 12 anos perdeu 2 anos de vivência. Você vai ter dificuldade de fazer amizade, porque você só convive com adulto. Não é? Você tem um exemplo da professora que ela disse que, às vezes eu fui cantar uma música infantil, comecei lá a notar e cantar, e o menino ficava. Eu queria usar mais cantar, usar mais brincar. E a gente percebe isso. Aí você poderia dizer, Luiz, mas tem alunos que passaram bem. É evidente. Nós somos seres sociedade, mas nós somos singular também, somos. Então, nem todo mundo passou do mesmo jeito. Teve gente que passou muito bem. Teve gente que não teve nenhum problema, que não desenvolveu nenhum problema de relacionamento, ou emocional, ou psíquico. Teve crianças também. Mas teve uma boa parte que não conseguiu passar bem. É importante a gente ressaltar que não foi exatamente só o fator pandemia. Você já tinha alguma situação emocional, psíquica, que já lhe dava com certa dificuldade. Às vezes você era muito tímido, você já era um pouco ansioso, né? Você já tinha um pouco de dificuldade de se relacionar. Aí tu passa 2 anos sem se relacionar praticamente, só de errado. Não é? Com medo ainda. Vendo morte toda hora, né? Então outra professora depois daquela disse assim, eu adoeci mais de ver tanta morte, de ouvir falar de tanta morte, né? Então teve muita gente que adoeceu. E aí nos próximos 5 anos, voltando para a recomposição da aprendizagem, depois da reconexão é a recomposição, né? Com as duas coisas juntas, a gente não pode se apavorar tanto, porque isso aqui em menos de 5 anos a gente não consegue melhorar isso não. Os estudos já estão mostrando isso, né? É uma lacuna muito grande. Quem estava no primeiro ano, não teve segundo, não teve terceiro. O professor do 4º ano está alfabetizando com isso. Dá suprido o professor do 4º ano. E o professor de 2º ano, que os meninos não tiveram para a escola. Essas crianças é mais preocupante ainda.
tempo, não tinha coordenação